adoração e é bom quando a gente sente a presença de Deus. É bom, né? É bom quando a gente sente Deus falando na nossa vida. Eu não sei se você já se sentiu assim, abraçado mesmo por Deus. A gente passa por situações difíceis na nossa vida, a gente passa por problemas, a gente passa por turbulências, mas é bom quando a gente se sente abraçado por Deus, né? É bom quando a gente se sente assim, fechado com Deus, pertinho dele. E a gente estava nesse momento de adoração, eu ia pregar uma mensagem da semana passada que eu preguei lá em Brás de Pina, sobre qual é a sua verdade. Mas eu estava ali sentado e sabe quando o coração queima? Que você quer compartilhar outra coisa, Deus começa a te falar outra coisa. E tinha uma mensagem que eu estava fazendo, eu cheguei a comentar aqui na PT, que estava fazendo o caminho de Emaús, de quando, após Jesus ter ressuscitado e estar naquele caminho, o coração dos discípulos, né? E eu queria compartilhar com vocês, o Espírito Santo nos leva nesse caminho. Eu ia pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, e não tem slide, não tem nada, porque eu não ia mesmo falar sobre isso. Mas a gente tem que deixar que o Espírito Santo nos leve onde Ele quer nos levar. Às vezes, você já andou a cavalo? Assim. Não, do jeito que estava. Assim. Você já andou a cavalo? Dá para vocês lerem a Bíblia assim ou precisa ligar a luz? Tá bom assim? Hoje em dia você não abre a Bíblia, né? Você liga a sua Bíblia. Qualquer coisa a gente liga a luz ali. Tá bom assim? Tá bom, vamos lá. Quero ler com vocês Lucas 24, mas eu estava falando do cavalo, né? Não sei se você já andou a cavalo. Quem já andou a cavalo aí? Já foi para um hotel fazenda ou fica num lugar onde tinha cavalo? Você já andou, está no cavalo assim, o cavalo meio que empaca. E aí não quer sair dali, aí fica todo mundo, vai, faz aquele negocinho que o cavalo gosta, né? Você pega a varetinha lá, bate no cavalo, vambora, cavalinho. E o cavalo está lá empacado assim. Já viu isso? Já presenciou essa cena? Às vezes a gente é assim com Deus, você já reparou? Às vezes Deus quer nos levar para um lado e a gente está empacado ali querendo o outro, porque a gente acha que aquele lado é melhor. A gente acha que aquela coisa que a gente quer fazer é a melhor decisão, é a melhor saída, é o melhor caminho para seguir. E lá em Lucas 24, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. A leitura é um pouco longa, você está com sua Bíblia aí, física ou no celular. Se você está no celular, desliga o Wi-Fi, desliga o 3G, o 4G, 5G, 6G, sei lá o que você tem aí de G. Desliga isso, liga depois do culto só, para que você não seja tentado, né? Para não aparecer uma mensagenzinha assim no WhatsApp e você ficar tentado a entrar. Então desliga aí. Se alguém do seu lado estiver no WhatsApp, você vai dar um tapinha nele durante o culto e falar assim, cara, segura sua onda aí. WhatsApp, agora não. Agora é hora da Bíblia. Eu não tenho nada contra a Bíblia no celular. Não tenho nada contra. Eu às vezes uso. Eu gosto de quando eu venho pregar, estar com a minha Bíblia aqui. Eu gosto de estar com a minha Bíblia quando eu vou pregar. Mas se você gosta mais da Bíblia no celular, eu não sou desses quadradões que acham que só aquela Bíblia assim. Senão daqui a pouco a gente vai ter que voltar às origens, todo mundo carregar um bando de rolo de pergaminho, né? Então, vamos abrir ou ligar a sua Bíblia aí, Lucas 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. Vamos lá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povo chamado Emaús, povoado, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? Jesus tinha acabado de morrer na cruz. Vamos nos colocar na cabeça daqueles 2 homens, aqueles discípulos que tinham a esperança em Jesus, de que ele seria o libertador de Israel, que vivia sob o jugo de Roma, que ele seria o grande político, alguém tremendamente usado por Deus, o Messias. Eles tinham essa expectativa, eles caminhavam com Jesus. Mas, de repente, toda aquela expectativa deles foi por água abaixo, porque Jesus morreu na cruz, não havia ressuscitado ainda. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Os versículos anteriores falam de quando Marta e Maria vão ao sepulcro. Eles não sabiam. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus, lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles.
Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção em Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Dá uma pausa aí. Se esses caras fossem caras que caminhavam com Cristo, o que aconteceu não seria um susto, seria uma esperança, um alívio, porque se voltaram do sepulcro e o corpo dele não estava lá, eles iriam se lembrar, se eles conhecessem Jesus, eles iam se lembrar assim, não, Jesus disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, a palavra de Deus é verdadeira, é eficaz, ele não mentiu, ele é o Filho de Deus, mas eles veem como um susto, eles não veem como uma esperança, preste atenção nisso. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele nas todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele e disse, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Durante anos aqueles homens seguiram Jesus. Durante anos aqueles homens estavam perto de Jesus, pois eles tinham acesso aos discípulos. Eles viram o que Jesus fez. Eles viram Jesus curando paralíticos, fazendo cegos enxergarem, fazendo mudos falarem, surdos ouvirem, curando doenças, ressuscitando mortos. Eles viram tudo isso. Não foi alguém que contou, eles estavam ali vendo. Os olhos deles viram. Eles viram todos os ensinamentos de Jesus. Eles viram tudo aquilo que Jesus ensinou sobre amar o próximo, amar a Deus, sobre dar a outra face, sobre ser manso, sobre ser humilde, sobre ser puro de coração. Eles estavam ali o tempo todo. Eles sabiam de tudo o que tinha acontecido. E os olhos deles foram fechados porque no seu coração eles haviam perdido a esperança. E muitas das vezes eu e você estamos na igreja, nós cantamos, nós louvamos, mas no nosso coração, bem no fundo do nosso coração, nós estamos totalmente sem nenhuma esperança de ter um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo. Eu quero falar com vocês hoje, essa noite, sobre isso, sobre se encontrar com Jesus, sobre estar caminhando com Jesus, sobre ter o seu coração queimando enquanto Jesus faz algo. Pode ser falar, pode ser o simples caminhar, mas que a gente tem alguma atitude em relação a isso. Por que eles estavam sem esperança nenhuma? Porque para eles Jesus tinha morrido. Se eles tinham esperança no seu coração e eles acreditavam em Jesus e nas suas palavras, no seu coração eles tinham a esperança de que a qualquer momento eles poderiam encontrar com Jesus. Mas no seu íntimo, eles não acreditavam mais. E por isso que muitas das vezes eu e você não temos um encontro com Jesus, porque a gente não acredita mais. A gente vem à igreja, a gente talvez cumpra a cartilha de um bom cristão. Talvez a gente faça muito mais as coisas baseado no não fazer. Ah, eu sou crente, eu não bebo, eu não fumo, eu não transo, eu não uso drogas, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Quando a Bíblia não fala, a Bíblia fala para você não fazer essas coisas, tá bom. Mas o evangelho é muito mais do que você não fazer isso, mas você fazer algo para Deus. Você se aproximar de Deus com um coração sincero e deixar Deus fazer algo na sua vida.
Quando aquele homem rico encontra com Jesus, ele fala, mas eu tenho cumprido todos os bons mandamentos. Tudo aquilo que a Bíblia fala para eu não fazer, eu não tenho feito. E Jesus fala, legal, mas não é isso. É mais. Fazer algo é um mandamento também. Você tomar uma atitude em relação à posição que você está hoje, é um mandamento também. Não é só você não fazer isso, não fazer aquilo outro, é você fazer. A santidade é muito mais do que você dizer não ao pecado, mas fazer algo contra o pecado. Não é você ficar assistindo o mundo caindo, sentado na sua sala, sentado na cadeira do seu computador, mas você ir a essas pessoas. Você ir falar do amor de Jesus para outras pessoas. Eu estou num projeto, estou escrevendo um livro e essa semana eu estava escrevendo sobre o amor ao próximo. Depois de uma conversa que estava tendo lá no sítio, estava eu, Júlia, a Natália e a Simone, a gente estava conversando que existem pessoas que são muito difíceis da gente amar. Mas se a gente for mudar a perspectiva, nós somos pessoas difíceis de se amar também. E algo muito difícil no Evangelho, para mim, eu vou contar para você esse segredo que vai depois para a internet, depois você pode mandar outra pessoa. Eu acho a coisa mais difícil do Evangelho, amar o próximo. É muito difícil. Porque muitas das vezes o próximo dá 1 milhão de motivos para que a gente não o ame. O próximo dá 1 milhão de motivos para a gente dar um socão na cara dele, um tapão na cabeça dele. E nenhum motivo para a gente amá-lo. Mas Jesus pede, não é que a gente não faça mal ao próximo, que a gente não bata no próximo, que a gente não prejudique ao próximo. Jesus pede o quê? Ame. Jesus pede uma atitude em relação a isso. Jesus não pede apenas para que você, eu não vou transar no meu namoro. Jesus não quer isso apenas. Jesus quer que você tenha um namoro santo, consagrado a Deus. Eu não vou mentir, porque da minha boca só saem palavras de louvor ao Senhor. Essas são das maiores abobrinhas que a gente fala por aí, não é? Porque muitas das vezes da nossa boca saem palavras feias. Saem palavras que não agradam a Deus. Você está jogando bola, você comemora um gol e às vezes você fala alguma coisa que você não devia falar. Você está jogando bola, você tropeça em alguém, machuca alguém, você fala alguma coisa, você está chateado com uma situação e você vai e fala alguma coisa que você não deveria falar. Mas quando Deus fala, não fale isso, mas que da sua boca saiam palavras agradáveis a Deus. Não é assim, olha, não se contamine com as coisas do mundo. Não, crie em você um coração puro. Porque os bem-aventurados, os puros de coração, porque eles vão poder ver a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É isso que Jesus pede para nós fazermos, para nós buscarmos. E algo que nós não temos feito é buscar a presença de Deus. Se você for parar um sábado à noite, um domingo à noite, as igrejas relativamente estão cheias em sua maioria. Você vai num lugar e tem bastante gente ouvindo a palavra de Deus. Você vai na Metodista, você vai na Batista, você vai na Lagoinha, você vai na Sara Nossa Terra, você vai na Presbiteriana, você vai em várias igrejas que estão cheias, de pessoas que estão ouvindo ali a palavra de Deus de alguma forma. Cada vez mais pessoas acessam pregações no YouTube. Cada vez mais a gente tem esse acesso. Algo que era tão reservado, hoje a gente tem liberdade. Você pode chegar na sua casa, ouvir de novo essa mensagem, ouvir a mensagem do pregador que você gosta. Você pode fazer isso, você pode ler a Bíblia, buscar na internet, entender o contexto, fazer uma aula de teologia. Você pode fazer tudo isso, mas quanto mais as pessoas têm sentido disso, elas têm sido vazias de Deus. Porque elas estão muito preocupadas em não fazer e pouco em buscar a Deus. Muito preocupado em saber, e a gente tem que fazer, não estou falando isso contra a teologia, contra a escola bíblica, contra isso não. Dizendo, João está falando que tem que baixar aqui, esse tudo revelação do Espírito Santo. Não estou falando nada disso, estou falando que a gente tem que buscar, a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar. Mas não é isso que a nossa fé é baseada. Nossa fé tem que ser num relacionamento com Deus, verdadeiro. A gente tem que buscar, ouvir a voz de Deus e parar de ficar ouvindo recadinho. Você já viu aqueles computadores que ficam cheios de recadinhos? Não sei se você na sua casa é assim. Tem vários recadinhos, faça isso, lave a louça, limpe o quarto. Tem isso na sua casa? Na casa tem não, mas já vi em filme essas coisas. E você quer que Deus mande recadinho para você. Você quer que todo dia de manhã, quando você acorde, apareça um anjo e Deus fale para você, eu te amo. Filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Você nasceu para mim, para esse tempo. Ia ser legal pra caramba, não ia? Todo dia de manhã aparecesse o Espírito Santo, assim, ia ser legal. Não aparece. Ia ser legal se todo dia de manhã você recebesse uma mensagem, o
pastor chegasse para você na sua casa: bom dia, que hoje seja um dia de bênçãos, de vitória, em nome de Jesus, amém? Aí você, ia ser legal pra caramba, não é? A gente tem que buscar. As pessoas têm se tornado vazias de Deus, não têm buscado a bênção de Deus. E esses caras andaram com Jesus, e por mais que seu coração queimasse, seus olhos não podiam ver, porque a esperança que eles tinham de ver Jesus tinha sido crucificada. Na sua mente, aquele profeta que eles falam aí, poderoso em palavras, em feitos e ações, havia morrido. Eles viram Jesus ser preso e não fazer nada. Eles viram Jesus ser açoitado, Jesus não fazer nada. Eles viram Jesus ser crucificado numa cruz, Jesus falar: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Eles viram tudo isso, e a esperança deles tinha acabado. Ele não tinha nenhuma esperança em encontrar Jesus, ele não tinha nenhuma esperança em ver Jesus, e nunca mais comer uma pizza com Jesus, e nunca mais bater um papo com Jesus, ele não tinha mais esperança nenhuma. E quando Jesus ia conversando com eles, falando das Escrituras, mostrando como era necessário o Messias sofrer tudo aquilo, mesmo assim, seus olhos continuaram fechados, porque o seu coração não cria que Cristo poderia ressuscitar dentre os mortos. E sobre a fé que eu estava falando, nossa fé não pode ser baseada num ensino, a nossa fé não pode ser baseada numa experiência com Deus apenas, sabe por quê? Porque se a fé de Davi fosse baseada em apenas uma experiência com Deus, Davi não ia ter montado um exército, Davi ia ter montado um manto de garoto com um estilingue na mão. Não era aquela experiência apenas. A nossa experiência, a nossa fé vem da ressurreição de Cristo. Não estava anotado aqui, mas tem um versículo em Coríntios. Se eu for procurar aqui, está grifado. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 5. Eu sei mais ou menos onde é que está na minha Bíblia. E fala assim que portanto, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. O que torna tudo válido da nossa fé é a ressurreição de Jesus. E aqueles homens haviam perdido a esperança. E a gente vive num mundo que bombardeia a gente com várias coisas, que faz a gente perder a esperança. Eu fico nessa área de marketing, de publicidade, que incita as pessoas a fazer. Faça, desfrute, experimente, sinta o gosto, sinta o prazer. Todas essas propagandas são voltadas para isso, né? De você se sentir bem com você mesmo. Não importa o outro, não importa o próximo. Você tem que se sentir bem com você. E não só as propagandas, os conceitos desse mundo. O que as pessoas desses movimentos anti-Deus que falam lá no Congresso, falam nesses movimentos de que você tem que fazer a sua própria vontade, você não pode ser sujeito a uma vontade soberana, a vontade de Deus, não existe isso. Tudo isso que o mundo prega para a gente experimentar, satisfazer o nosso apetite. Todo mundo aqui é jovem, todo mundo é jovem, bonito e saudável. Vê se quem está do seu lado é jovem, bonito e saudável. Vê se ele preenche os 3 requisitos. Jovem, bonito, saudável. Quem ficou só no jovem aí? Jovem, bonito e saudável. Nós somos reféns da tecnologia. Nós somos reféns desse aparelhinho que fica no nosso bolso. Você liga o seu aparelhinho aí na hora do culto, mas aparece lá mensagem de fulano na hora do WhatsApp, na hora do culto. E você, eu vou ver o que é. Aí depois mandar uma mensagem, eu não vou pro inferno por causa disso, né? Talvez não vá. Mas, não, vou mandar uma mensagenzinha aqui. E você vive refém disso. Você vive refém disso que você anda na rua. Já aconteceu com quem aqui? De tropeçar, ou quase bater num poste, daqueles negócios de rua. Já aconteceu comigo? De voltar para casa ali, aqueles negócios que ficam segurando o nome da rua. Eu ia andando assim, na hora opa! Porque a gente fica refém disso aqui. A gente fica desesperado quando nossa bateria acaba, quando sua bateria dá 30%. Quando a minha dá 30%, eu já fico, meu Deus do céu, ela está em menos de 50%. Hoje eu fiquei o dia todo fora de casa. Eu estou, meu Deus, eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer tudo para que ela consiga chegar até o final. Tem gente que já anda com 3, 4, 5 baterias do celular no bolso. Tem gente que, não estou falando nada contra isso não, tá, gente? Isso aí é legal. A gente vê, às vezes, lá na sala da aula, lá do seminário que a gente vai, cara, às vezes tem uns 6, 7 celulares assim, eu falei, caraca, tem 7, pá. Tem quase que comprar uma régua dessas aí de estabilizador, para cada um botar um celular. Porque a gente já bota o carregador na mochila, porque nós somos reféns. Já experimentou um dia sem telefone?
Um dia sem WhatsApp. Quem vai fazer o desafio aí? Um dia sem WhatsApp. Um dia sem Facebook, essas coisas. Nós somos reféns. Quantos pecados você já cometeu? Quantos moles você já deu? Se liga nessa. Quantos moles você já deu? Quantos pecados você já cometeu? Por uma simples mensagem do WhatsApp. Tudo começou numa simples mensagem no WhatsApp. Estava falando sábado passado lá, um negócio. Às vezes o cara quer ser livre de pornografia. Eu não quero mais ver pornografia. Aí você abre o Instagram do cara. Só aquelas paniquetes, só mulher pelada. Como é que o cara vai ficar livre disso? Ah, eu quero que o meu namoro seja santo. E o cara faz de tudo pro namoro pegar fogo. Ah, a menina que quer viver em santidade, mas fica lá vendo fotinho do Justin Bieber, fotinho do Luan Santana, fotinho de quem? De quem? Quem mais? Ninguém quer falar, né? Mas você sabe quais são as fotinhas. Quer viver em comunhão? Fala, canta. Eu preciso de ti, querido irmão, mas na verdade é mó falciane. Fala mal do irmão pra caramba por aí. Nós somos reféns de tudo isso, desse sistema. E por isso a gente tem perdido a nossa intimidade com Deus. Eu quero que você pense bastante nisso. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Assim a gente vai vivendo. E quando a gente for ver, a gente já está caminhando distante de Jesus. Jesus está no caminho indo para Emaús. E a gente está indo lá. Para não sei aonde. Nós estamos indo. E Jesus está indo para lá. E você sabe que Jesus está indo embora. Mas você fala, mas é tão legal esse caminho. Aquele caminho é complicado. É o caminho igual do sítio. Que você vai, que a gente foi. Você anda naquele barro lá e o ônibus faz... Mas não. O caminho lá que eu quero andar é aquela estrada maravilhosa. Que tem McDonald's, lanchonetes. E aquela lá só tem um tiozinho vendendo picolé. Quem é aquele tiozinho vendendo picolé lá no Retiro? Ah, só tem aquele tiozinho lá vendendo picolé. A gente acha que nosso caminho é sempre melhor. E por mais que a gente fale, não, o caminho de Deus é melhor. Eu vou ser bem sincero. Quantas vezes você já brigou com Deus? Você já fez, nem em jejum, você fez greve de fome para que Deus fizesse aquilo que você queria. A gente canta. Eu ouvi esses dias uma música na internet. A gente cantava aqui várias vezes. Olha para mim. Eu vou fazer de tudo para chamar sua atenção. Igual uma criança pirracenta no shopping. Já viu? Eu lembro uma vez que eu estava contando a criança pirracenta ali. Que estava ali naquela lanchonete de boteco do Zeca, pegou batata frita, jogou no chão, jogou no pai, tudo aquilo para chamar atenção. Olha para mim, olha para mim. A gente parece uma criança pirracenta no nosso relacionamento com Deus, porque a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer. A gente quer que Deus caminhe do nosso lado, quase com uma varinha mágica. Deus, eu quero um carro. Pim, um carro. Deus, eu quero uma namorada. Pim, uma namorada. Eu quero casar. Pim. A gente acha que Deus é isso pra gente. Às vezes a gente tem essa visão de Deus. E a gente tem parado de buscar. A gente tem parado de buscar Deus. A gente canta uma música linda aqui, Em Teus Braços é o meu descanso. Isso é lindo, maravilhoso. Você, na hora que você canta, você, aleluia, Jesus, eu estou nos braços do Pai. Mas parece que mal acaba, a música já solta. E os braços de Deus não são mais um local de descanso como eram 5 minutos atrás quando você estava cantando. Quando a gente está no louvor, às vezes a gente tem que, o cara que está aqui ministrando tem quase que dando cambalhota, chorar, espinhar, para você levantar a sua mão aos céus e adorar a Deus. Isso é por quê? Porque falta na gente intimidade com Deus. Não falta ensino, não falta programação, não falta ser descolado, não falta nada disso. O que falta é intimidade com Deus. O que nos faz vencer o pecado não é você ter uma Bíblia maneira, uma camiseta de crente, não é você ter um celular bacana com uma frase no status do WhatsApp, você botar lá, não despreze o futuro de glória de Deus na sua vida. Isso não vai fazer você não pecar. O que faz você não pecar é no seu coração. Você dizer no seu coração e você saber que estar nos braços de Deus é melhor do que as coisas desse mundo. Que o propósito que Deus tem para a sua vida é muito melhor do que as propostas que esse mundo oferece. Isso é estar descansando nos braços de Deus. Estar descansando nos braços de Deus é muito fácil quando as coisas na nossa vida estão mal. Quando você olha para a sua vida e você acha que as coisas não têm solução, não têm resposta. Ah, então agora eu vou descansar nos braços de Deus. Aí você chora, aí você esperneia, você grita, você vai lá, negocia com Deus. Ah, Deus, eu vou te fazer isso, o Senhor me faz aquilo, outro, não sei o que, a gente negocia. E aí é fácil a gente descansar nos braços de Deus. Mas quando as coisas vão bem, e que, entre aspas, você não precisa tanto de Deus como você precisava em outra semana, aí é mais difícil você descansar.
É difícil você esperar para ouvir uma resposta de Deus. É difícil você confiar em Deus, que Ele está cuidando de você. A gente canta músicas que falam sobre essa confiança, sobre o cuidado de Deus, que seguro estamos no braço de Deus e tal. Mas a gente canta sobre uma segurança que muitas vezes a gente nunca desfrutou, porque a gente não tem intimidade com Deus. A gente tem falado sobre profundidade, e a gente tem sido pessoas rasas. A gente faz aquilo que o bom cristão, que o homem rico fez, aquele jovem rico fazia. Você não faz um monte de coisa, mas o evangelho não se consiste em você não fazer, se consiste em você fazer. Jesus resumiu todos os mandamentos em 2, que são quais? Ame o Senhor, todo o seu coração, e o quê? Ame o seu próximo, como a ti mesmo. A gente podia, assim, resumir, ame a Deus e ame o seu próximo, mas Jesus falou assim, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e ame o seu próximo como a você mesmo. Então a gente vê que o evangelho é você fazer, é você ter intimidade com Deus, você querer buscar e ter comunhão com Deus. E se a gente for parar para pensar, eu não quero ficar muito tempo, até porque nem tem muita coisa para falar, que nem tinha terminado essa mensagem, mas a gente não ora. Quando foi a última vez que você parou para orar? Quando foi a última vez? Porque ainda mais de uma semana. Não, mas eu estou falando assim, orar. Não é aquela, Senhor abençoe esse alimento, amém. Ou então, você está no ônibus, e entra alguém, você, Senhor, aleluia, com Jeová. Aí você não sabe, de vez você começa a cantar, Jeová, Rafá, meu Senhor, cura toda a dor, sei que a minha justiça, aí a gente começa a fazer essas coisas. Não, estou falando de você parar, de fazer alguma coisa, ir para o seu quarto e orar. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você no culto, você veio não para cumprir tabela, mas você veio sentar para ouvir o que está sendo pregado, para deixar Deus falar no seu coração, para deixar Deus falar na sua vida, e você não vir aqui à frente porque um pregador chamou, porque alguém chamou, mas para você sair daqui transformado por Deus, de você dizer para Deus assim, Deus, eu dou total liberdade para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você pegou a sua Bíblia, ou você ligou a sua Bíblia? Eu acho que pelo menos assim, para você ler em casa, é melhor você ter uma Bíblia, Bíblia mesmo. Mas quando foi a última vez que você pegou a sua Bíblia? Para estudar a palavra, para meditar na palavra. Ah, eu não curto muito, não precisa ser teologia não, cara. Vai ler lá o Novo Testamento, vai ler o livro de João, que é um livro prático, fala sobre as conversas de Jesus, o relacionamento de Jesus com as pessoas. Quando foi a última vez que você teve isso? Porque quando as coisas vão mal, a gente tem aquela fome de orar. A gente ora, cara, quando a gente está passando problema, a gente ora demais. A gente está toda hora orando, toda hora em espírito de oração, e mais ou menos assim, não sei se acontece com você, mas acontece comigo. A gente está orando, a gente tem que fazer outra coisa, a gente fica arrependido, meio que assim, se eu orasse mais, Deus vai atender minha oração, então deixa eu voltar para orar aqui, mas a gente fica repetindo tudo 500 vezes para Deus, para ver se Deus fala assim, tá bom, João, eu vou fazer o que você quer. Já aconteceu com você ou só comigo? Aconteceu com você também, né? E a gente meio que fica lembrando Deus. A gente começa a orar, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Para lembrar tudo aquilo que eu orei 20 minutos atrás, tá valendo ainda, tá bom? Estamos naquele acordo, fechamento. E poucas vezes a gente desfruta do relacionamento com Deus. Sábado passado uma frase que o maior benefício do evangelho não é a salvação apenas, mas é ter intimidade com Cristo, porque desde a criação do mundo o propósito de Deus para o homem era ter relacionamento com Ele, era ter intimidade com Ele, né? Esse sempre foi o propósito de Jesus, de Deus, foi para o seu Filho Jesus vir à terra e restaurar esse relacionamento. E Jesus subiu aos céus e, não satisfeito, distante do homem, Deus deixa o Espírito Santo, porque Ele quer um relacionamento. Ele quer estar com a gente. Deus estava lá no céu e os cordeiros eram sacrificados pelo pecado do povo. Aí Deus mandou Jesus para morrer pelo meu pecado e pelo seu, sem culpa nenhuma. É o Cordeiro de Deus. O que João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar o pecado de todo mundo. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, fazendo com que tudo fosse certo, correto, e subiu aos céus. Aí, o Deus que estava nos céus mandou seu Filho para caminhar entre nós, e quando o seu Filho subiu aos céus, no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar onde Jesus vai voltar, o que aconteceu? O Espírito Santo veio para não mais estar lá
não mais estar aqui, mas estar dentro da gente. Isso é lindo no Evangelho. O Deus que estava lá nos céus mandou seu Filho Jesus para estar entre nós e depois deixou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Por isso que é importante eu e você sabermos que somos templo do Espírito Santo e não somos um hotel que Jesus vai passar o final de semana, que Jesus vai passar o retiro. Nós somos templo do Espírito Santo, lugar de habitação de Deus. Se a gente for parar para pensar nessa nossa intimidade com Deus, como ela tem que ser cultivada, como eu e você temos que fazer mais para buscar esse relacionamento. Se você quer estar com alguém que você gosta, você manda WhatsApp, você manda mensagem no Facebook, você liga, você vai comer uma pizza, você vai caminhar, você vai fazer um monte de coisa, mas com Deus, que a gente diz que ama, a gente canta aqui que ama. Não é assim. Não é assim com Deus. A gente às vezes deixa Deus ficar tão distante da gente, o Espírito Santo ficar tão distante da gente. A gente esquece. Ai Deus, eu tenho que orar essa semana. Mas a gente não cultiva um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu não sei se você tem na sua vida pessoas que você vê como modelo e você fala assim, poxa, eu quero ser cheio do Espírito Santo como essa pessoa é. Um simples aperto de mão já parece que dá um choque sim em você, sabe? Não, tô brincando, tá? Claro que não dá choque, o Espírito Santo não dá choque não. Mas você sente alguma coisa diferente na pessoa, a pessoa olha pra você, você já, cara, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. E eu tenho esse desejo de que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou um jovem cheio do Espírito Santo. Que quando eu falar aqui não seja apenas palavras, mas eu tento sempre falar, pregar coisas que eu vivo. E eu sei, porque eu faço a mesma coisa. Muitas das vezes eu e você estamos no piloto automático com Deus. A gente vem à igreja, bate palma, canta, na música lenta a gente levanta a mão, na música agitada a gente bate palma, e na nossa oferta, presta atenção na mensagem, quando a gente vai lá na frente, tal, a gente chora, se emociona, depois volta para casa, tá maneiro, mas não quer cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, muitas das vezes, porque se eu e você cultivarmos um relacionamento com o Espírito Santo, a gente sabe que tem coisas na nossa vida que vão ter que ir embora, hábitos na nossa vida que não cabem junto com o Espírito Santo. Eu não sei o que é, você sabe o que é. Talvez na sua mente tenha vindo agora na sua cabeça, pá, coisas que você tem que abrir mão, coisas que você tem que deixar de fazer, coisas que você sabe que tem te atrapalhado. Mas você sabe que, mas se eu buscar o Espírito Santo de verdade, eu vou ter que deixar isso de alguma forma. A gente se torna vazio. A gente vai falar essas coisas sobre Jesus, é tão bom conversar sobre Jesus. É tão bom conversar sobre as coisas de Deus. A gente estava conversando lá no sítio, eu, Júlia, a Natália e a Simone. Pô, a gente ficou ali mó tempão, estava bom o papo, a gente conversando, Deus abençoando, Deus falando com a gente aprendendo um com os outros, coisa. Mas aí, às vezes a gente vai falar alguma coisa de Deus, fala aí. Deus é bom, isso aqui, isso aqui, pega fulano lá. Porque a gente não tem nada para falar. Já parou para pensar nisso? Conta aí seu testemunho. Um dia eu fui na igreja, rapaz. O pregador falou, eu senti que o capeta ia me pegar lá fora. O vermelhinho. E eu saí e fui lá na frente, e na hora o profeta colocou a mão em mim. E eis que te digo. A gente tem experiência muitas das vezes com um evento, com um retiro. Quem gosta de retiro aí? Quem está esperando o nosso retiro aí? Ora essa semana aí. Essa semana você tem que orar muito. Mais um motivo para você botar na sua oração aí. Mas a gente se baseia na nossa experiência no retiro. Já aconteceu comigo e já aconteceu com você também. Às vezes você está mal na sua vida com Deus e você fica assim, não, mas no retiro, rapaz, eu vou voltar muito crente. Você já está no retiro, você já vai assim, ligadão. A pessoa já fala, você chega no sítio, a pessoa dá boa noite, você, glória a Deus, aleluia, já está assim. Porque no retiro é quando você bota assim, Deus vai falar comigo no retiro. Você fica ouvindo qualquer coisa que alguém fala assim, vamos jogar, ih, fulano ganhou, vitória, eu tenho vitória pra minha vida, aleluia, já fica no clima. Você vai assim pro retiro às vezes. Por que você vai ter essa experiência com Deus no evento, num congresso, num tipo de culto? Se eu e o João botar uma música aqui, uma palavra, power, pulsão e tal. Mas a maior experiência que Deus tem com você, que Jesus quer ter com você, que o Espírito Santo quer ter com você, não precisa de mim, não precisa de ninguém aqui. Não precisa nem ser aqui. E bom que não seja aqui só.
o maior lugar era na sua casa, cara. Não sei se você já teve voltando no ônibus, voltando na barca, e você está ali, ligado em Deus. Uma palavra na moda, conectado em Deus, né? Talvez se tivesse essa palavra na época, sim, acho que Jesus falaria isso: continuem conectados em mim, que eu continuarei conectados em vocês. Mas é mais ou menos isso. Você está ali ligado em Deus. Você está sentado no seu ônibus, na sua barca. E eu me lembro muito quando eu estava no Rio, eu pegava aquele ônibus da Garcia para voltar, e eu ia sentava lá atrás no ônibus. E sabe quem pegava o mesmo ônibus que eu, só que a gente não se falava, que a gente não se conhecia? Diego. E entrava Diego, e Diego era mais fortinho, com aquela mochila batendo nos bancos. E eu lembro que eu voltava pensando nas coisas de Deus. Eu voltava assim, poxa, não sei se você tem... Eu me lembro de uma vez, Luciano, Davi, Joana, o pessoal das antigas vai lembrar. Mas eu me lembro de uma vez de um retiro nosso, que a gente estava no culto assim, foi um culto maravilhoso. E estava mais cedo e teve um arco-íris. Não sei se vocês lembram disso. Estava o arco-íris. E eu lembro que naquele momento a gente estava falando que, da mesma forma que Deus falou, botou o arco-íris para Noé, que quando a gente olhasse para o céu, a gente lembrasse que os céus se abrem para nossas vidas, se abriu naquele dia para nossas vidas. E de vez em quando eu faço isso, de vez em quando eu olho para o céu e vejo, poxa, aquele dia, os céus se abriram para a minha vida. Então alguma coisa tem que fazer diferente. Às vezes você está com vontade de fazer coisa errada, e você lembra, não, em os braços do Senhor, eu não sei se você tem a música da moda. Você tem a música da moda na sua vida? Você ouve várias vezes, já ouviu 500 vezes. Só comigo acontece isso? 500 vezes você ouve aquela música e você fica cantando aquela música 300 vezes, e você sente alguma coisa errada, você quer fazer uma coisa errada, você canta, em teus braços é o meu descanso. E você fica ali, na vibe com Deus. Isso porque momentos determinados na nossa vida, a gente acaba cultivando um relacionamento maior com Deus, mas na maioria das vezes, na maioria do nosso dia a dia, a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, a gente vai caminhando para outro caminho da onde Jesus está indo. Voltando para o texto de Emaús. A gente vem para o culto domingo, sábado, e o nosso coração fica pegando fogo, e você canta, vamos mudar o mundo, mas quando chega na segunda-feira e o mundo precisa ser mudado, você não tem nem... Aí você lembra, vamos mudar o mundo? Vai. Alguém vai. Estou orando pelos meus amigos lá da PT, que onde eles estiverem, ser cheio do Espírito Santo, que quando entrar nessa faculdade, nessa colégio, curso e tal. E não temos buscado intimidade. Não temos buscado relacionamento. Você pode parar e pensar, Paulo fala, examine esse homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não estamos celebrando uma ceia, mas se você for examinar a você mesmo hoje, você consegue ver quão longe você está de Deus, ou se você está perto. E para aqueles que estão perto, querem estar cada vez mais perto. E cada vez mais perto de Deus, várias vezes você quer ficar cada vez mais perto, e mais perto, e mais perto, e dali você não quer sair. Porque quando você está bem pertinho de Deus, as propostas do mundo acenam para você, e você fala, não, aqui, meu avô Glovi, pai do meu pai, já faleceu, ele cantava uma música que é das antigas, quando a gente estava lá na casa do meu avô fazendo bagunça, eu e Davi, ele cantava música assim, esse aqui tá bom demais, muito bom, esse aqui tá bom demais, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Você conhece essa música? Depois a gente vai cantar aqui no louvor da PT. Mas eu vou querer fazer relacionar isso. Quando a gente está na presença de Deus, então, e as propostas aparecem no nosso dia a dia, você está ali coladinho com Deus, você quase cantando, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, isso aqui está fora, não sai não, eu não vou sair daqui de não, eu não vou sair de perto de Deus não, porque quando a gente está perto de Deus, a gente sente isso. Eu tenho sido muito cobrado por Deus sobre esse nome nosso, APT, Apaixonados por Ti. Eu tenho sido muito cobrado por Deus falando assim, João, você é mesmo apaixonado por mim? Apaixonado por Deus, você é mesmo? A gente bota, eu sou APT, pô, bacana. Mas você é apaixonado por Deus mesmo? De fazer a vontade de Deus, se Deus falasse para você hoje, ó, você vai para Burkina Faso. Longe, quem nem sabe onde fica Burkina Faso aí? Na África. Tá bom? Aula de geografia. Você vai para Burkina Faso, para Burundi. Lá falar de Jesus para as pessoas lá. Você iria? Se Deus manda você fazer coisas que você nem entende que você tem que fazer,
Eu vi um testemunho esses dias, muito interessante, de uma jovem, cheia do Espírito Santo, uma jovem comprometida com Deus, que um dia ela estava, não sei para onde ela estava indo, mas ela estava no seu carro, e o Espírito Santo chegou para ela e falou assim, entra nesse posto. Ela olhou, meu tanque está cheio. Entrou no posto. Ela entrou e Deus falou assim para ela, o Espírito Santo, olha, entra nessa loja de conveniência aí. E ela foi, entrou em loja de conveniência, e ela foi vendo que não tinha ninguém no caixa, não tinha ninguém na loja, não era um horário tão vazio, era horário para estar mais movimentado, e ela está olhando assim, e o Espírito Santo chegou para ela e falou assim, planta bananeira aqui nesse corredor. E ela falou, quê? Não. O Espírito Santo falou assim, planta bananeira, né, no corredor. Aí ela foi e plantou uma bananeira. E quando ela plantou a bananeira, ela ouviu o barulho de garrafas caindo no chão, sendo quebradas. E ela, assustada, era funcionária da loja de conveniência, que estava com umas garrafas na mão para repor, e ela estava se queixando com Deus, falando para Deus que queria se matar, queria perder a sua vida. E ela falou assim, Deus, se o Senhor me ama, faz alguém ficar nesse corredor aqui plantando bananeira. E quando ela chegou, ela viu a mulher plantando bananeira. E ela conta que depois de ter visto aquilo, a única coisa que aquela mulher fazia era abraçá-la e dizer, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. E aquela mulher foi para sua casa, contou isso para sua família, teve a sua vida transformada por Deus. Não porque uma mulher plantou bananeira, mas porque alguém se colocou no caminho dela, alguém que tinha intimidade com Deus. Quantas oportunidades você perdeu porque você não tinha intimidade com Deus? Quantas coisas você poderia ter falado no momento certo, mas você não falou, só porque você não tinha intimidade com Deus? E é uma coisa meio louca essa de obedecer. Eu fico imaginando o Antigo Testamento, o livro de Atos, Paulo e Ananias, quando Paulo caiu ao chão, ficou cego, saiu, e Deus mandou Ananias ir lá curá-lo. E antes de mandar Ananias, antes de falar para Ananias que ele iria lá curar Paulo, Deus já tinha falado para Paulo que iria vir Ananias para curá-lo. A confiança de Deus era tão grande em Ananias que fez isso. Depois, Deus não pensou assim, eu vou falar, não sei se Ananias não vai obedecer, porque se Ananias não obedecer, Deus não ia chegar para Paulo de novo, olha só, deu ruim com aquele Ananias, eu estou procurando outro para mandar lá, não. Deus conhecia o coração dele, Deus sabia que ele iria obedecer. Esse Deus que sonda os nossos corações, tem que olhar em mim alguém disposto a obedecer. Deus tem que olhar para você e ver assim, ele vai obedecer o que eu vou pedir. Ele vai cumprir o que eu vou designar para a vida dele. Às vezes a gente acha que as tentações é a oportunidade de você mostrar alguma coisa para Deus. Você não precisa mostrar nada para Deus, porque Deus sabe. As tentações vêm na nossa vida, Deus sabe o que vai acontecer com a gente. Deus sabe se eu vou vencer a minha tentação ou não vou. Mas as tentações que Deus provoca na nossa vida é para nós vermos como nós dependemos dele. Para eu olhar para mim, para o João e ver assim, cara, eu dependo muito de Deus. Não. Para eu olhar para mim e falar, poxa, eu quero ficar perto de Deus ou não. Eu quero ser dependente de Deus ou não. Isso que a gente tem que ter, intimidade com o Espírito Santo. Eu já fugi do pouco que eu tinha preparado aqui há muito tempo. Mas eu quero falar com você essa noite intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus. E claro que isso custa caro. Eu não vou enganar você, dizer que você sai daqui hoje comprometido com o Espírito Santo e vai ficar tudo bem, não. Porque talvez você vai fazer o capeta ter mais raiva de você. Você vai fazer com que o diabo fique mais insatisfeito com você, porque você acha que o diabo está bolado lá no inferno porque você veio no culto hoje? Ele se preocupa com isso não, ele se preocupa em você sair daqui diferente. Ele se preocupa em você sair daqui e praticar aquilo que o Espírito Santo fala aqui. Ele se preocupa em você sair daqui e ser diferente ou não.
em fazer a diferença na vida de alguém ou não. Quando as oportunidades aparecerem. A gente já falou isso no APT há muito tempo, a gente usou isso no luau nosso, as interrupções. A gente pode falar um outro dia aqui, as interrupções. Quando essas interrupções na vida de alguém acontecerem, você tem algo para falar, algo para compartilhar. E não, não é você vai chegar para alguém essa semana e comentar assim, olha, eu vou contar uma história para você. Tem uma menina que ela estava num carro, e o Espírito Santo falou para ela, entra nesse posto. Não posso você contar essa história. Mas talvez ela aconteceu com você. Eu posso falar por mim. Semana passada eu estava contando, né, o testemunho da minha conversão. Né? Quem lembra? Quando a gente estava lá em Juiz de Fora, as coisas que aconteceram. E várias experiências aconteceram na minha vida. Quando eu era apaixonado por uma menina, eu tinha 16 anos e ela era modelo, era pop knitzinha, tinha fotolog, top knit e tal. Eu achava o máximo. Só que um mês que eu namorei com ela, eu saí com ela uma vez. E mesmo assim tinha que ficar longe dela. Lembro que a gente foi uma vez na praia, nossos amigos, os amigos dela. E eu tava lá, naquele grupo lá, e eu todo bobo, cheio de espinha na cara, parecia um choquito. Aparelho. Eu nem vejo uma foto minha daquela época, não. Bad era da minha sala na época. Já era da mesma sala. Aí eu tava lá, ficava lá. Oi. Ela. Continuou conversando com as amigas dela. Aí, eu posso ir aí? Depois. Aí ela levantava, não sei o que. E eu assim, minha namorada. Eu falava, posso ficar perto de você? Eu me lembro de um dia que eu estava em casa, e na minha época não existia WhatsApp, nem muito SMS, era ligando mesmo. O Orkut, depoimento, leio, você apaga, não aceita. Ou você tinha um Orkut que tinha lá, leio, responde e apago, só adiciona com scrap. Quem tinha Orkut? Eu tinha, na minha época. E eu lembro que ela falou assim, eu tô em Itaipu Multicenter. E eu, vou fazer uma surpresa. Liguei pro meu avô, me leva pra ver minha namorada. Me arrumei todo, eu cheguei lá, mano. Fiquei nem 5 minutos, ela tô indo embora. Não, fica aqui, vamos fazer um lanche. Não, lanche é você. Eu vou embora. E foi embora. E outras coisas que aconteceram nesse tempo, que eu ficava igual um Zé Mané atrás. Ai, meu Deus. E eu me lembro que um dia, ela pegou, eu vou terminar com você. E eu idealizava casar com ela. Tinha 16 anos. Olha só, quem tem 16 anos aí? Aí, só Daniel. Tinha 16 anos. Eu não era bobo. Eu era mais bobo que Daniel. Daniel é muito esperto quando eu tinha a idade dele. Tem gente aí de 13, 14 anos que é mais esperto que eu quando tinha 16. E eu ficava, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ela terminou comigo. Foi no dia de Flamengo e Santo André da Copa do Brasil, eu lembro disso. E eu lembro, sabe quando você acha que a sua vida é um filme? Você já achou que sua vida é um filme? E eu me lembro exatamente, como se fosse hoje, minha vida era um filme, a vida e a vida e obra de João Marcos. E eu me lembro que eu entrei no banheiro para tomar banho, e eu tomando banho, e eu fiquei de joelhos no chão, por que Deus, por quê? E eu tomei banho, eu me lembro que minha prima lá do Rio estava lá em casa, e todo mundo olhando para mim com maior pena e dó, assim, tipo, esse moleque otário, cara. Moleque otário. Aí eu fui lá pro play, levei o violão e fiquei, Jesus, por que, Senhor? E eu tô gravando meu filme ali. Tô gravando meu filme. E eu tô lá, aleluia, aleluia, Senhor, chorando, não tem nem mais lágrima, mas eu tô ali meio que pressionando Deus. Aí a cara tá tarde, eu subo aí pra onde eu vou? Pra janela. Eu fico na janela, se tu estás aí, eu me lembro até hoje das palavras, se o Senhor está aí, fala comigo, não é possível, o que eu fiz? E um amigo meu, a gente chegou e bateu nas minhas costas e falou, João, se apaixone pelo que vale a pena, não fica assim, não fica triste. E até hoje aquilo que ele falou fica na minha cabeça, apaixone-se pelo que vale a pena. Talvez o que Deus tem que te falar hoje, apaixone-se pelo que vale a pena. Vale a pena a gente se apaixonar. Claro que quem está apaixonado aí, eu estou apaixonado, muita gente está apaixonada aí, quem está no love aí, legal, é legal. Mas o nosso sentimento por Deus não tem que ser apenas
ali, Deus é bacana. Você tem que ser apaixonado por Deus. Apaixonado, de verdade. Sabe o que é uma pessoa apaixonada por Deus? Quando Deus fala, o coração dela queima. O coração dela queima. A pessoa apaixonada por Deus não mede esforços, nem as dificuldades para agradar o coração de Deus. E eu me lembro que naquele dia, se eu não me engano, 29 de julho de 2006, eu sou muito bom com data, É a única coisa que o número funciona na minha cabeça, é data. Mas eu sou muito bom com data. Eu lembro naquele dia, eu tomei essa decisão. Eu tinha me convertido 2 anos antes, comecei a contar a história semana passada, isso aconteceu 2 anos depois. E eu lembro que acabou, foi uma quarta-feira, na quinta-feira eu fui jogar bola com meus amigos. Na sexta-feira eu fui lá na casa de Ana Cláudia e Osvaldo, sentei com ele e falei, olha só, tive uma ideia. Qual? De fazer um culto de jovens. Qual o nome? Apaixonados por Ti. Maneiro. Esse seria o tema do primeiro culto. Eu lembro que o segundo seria entrega. A gente fez no dia 2 de setembro de 2006. Eu guardo essas datas, eu guardo. Tá vendo? Talvez se isso acontecesse, você não estaria aqui hoje. Ou estaria, mas não teria apaixonados por Ti. Talvez aconteceria outro término assim na minha vida. Mas eu quero dizer para você, é que hoje, eu com 25 anos, eu posso olhar para trás e ver aquele dia lá com 14 anos e ver que Deus estava cuidando de mim aquele dia. Ver quando eu tinha 16 anos, aconteceu isso na minha vida. Claro, a gente é adolescente, a gente aumenta as coisas, mas Deus foi me mostrando. Isso aconteceu há pouco tempo, semana passada eu estava orando e Deus estava me mostrando isso. Olha, tá vendo, João? Como eu cuidei de você nesse dia. Aí depois aconteceram outras coisas, que talvez em outra pregação a gente conversa. Mas que Deus foi me mostrando, tá vendo? Eu cuidei de você nesse dia. Aí eu me lembro quando, uns 2 anos atrás, você viu aquela notícia de um casal que entrou numa favela e foi alvejado? E a senhora morreu? Aconteceu isso comigo. Só que não atiraram no carro, lá no Ingá. O cara bateu no vidro, eu desci do carro e eu falei que eu estava perdido, estava desesperado. Eu estava perdido, estou perdido, eu queria cortar caminho. E um chega para o outro e fala assim, cara, ainda bem que você entregou o fuzil para fulano. Hein? O cara, poxa, se o fuzil tivesse aqui, a gente teria atirado, não teria batido na porta do seu carro. E eu me lembro que aquele dia, lá no Ingá, eu parei naquele posto na frente do Canto do Rio, fiquei ali um maior tempão falando com Deus, e Deus pôde me mostrar, tá vendo, João? Aquele dia também, eu cuidei de você. Eu estava cuidando de você. Por que eu não estaria fazendo disso agora? E foi isso que Deus me falou. E eu estou fazendo isso agora. Eu cuidei de você todos esses dias. Eu estou cuidando de você agora. Eu estou cuidando de você. Tudo que eu preciso de você é que você fique perto de mim. Porque enquanto você ficar perto de mim, eu posso cuidar de você. Você já sentiu Deus falando isso para você? Você já sentiu alguma vez Deus falando isso? Não alguém pregando, mas Deus chegar no seu ouvido e falar isso. Cara, não tem coisa melhor no mundo do que quando acontece isso. Deus está cuidando de você. Se você ficar perto, para que Ele cuide de você. Não sei se você já viu alguém que se machucou, ele fica no hospital, recebendo cuidado dos médicos, da enfermagem, de tudo isso. Ele fica ali. Ele não pode ficar em casa, ele tem que estar ali, sob a observação total. E assim sou eu e você. Talvez hoje você esteja numa situação que você exija total comprometimento. Talvez você diga, João, de 10 coisas que eu tenho que fazer, talvez eu esteja fazendo 3, 4, mas eu quero fazer. Ou então você diz, João, está tudo errado na minha vida. Eu tenho que fazer tudo. Tenho que nascer de novo. E Deus fala para você, calma. Tem descanso, tem solução quando você descansar em mim. Não sei se de alguma forma isso te abençoou hoje. Eu não tinha nem esboço. Vamos embora, o Espírito Santo vai falando. Mas pode curvar sua cabeça e fechar seus olhos.